sabia que eu ia ter companhia nesse vídeo. Meu tema não é cachorro, tá? Eu falo de outras coisas. Eu falo de gênero e representação política. E hoje eu quero trazer pra vocês a importância da gente ter mulheres ocupando espaços de poder. Existem diversas respostas para essa questão. Mas pra mim, sempre quando me perguntam, existe uma que me abala mais ou que é mais relevante mesmo. Se o direito fundamental é o direito à vida. E as taxas de feminicídio no Brasil são muito elevadas. Por isso, ter mulheres no parlamento pode de alguma forma reduzir essas taxas. É uma das questões que são desmembradas da temática central desse vídeo, que é a participação de mulheres na política. Por que é importante ter? Vamos lá, roda a vinheta. A gente tem lei de cotas para ter mulheres nos partidos e ter mulheres nos cargos, porém, isso quando a gente fala de política partidária institucionalizada. Porém, ainda assim, muitos partidos colocam algumas mulheres que não serão candidatas e isso piora ainda mais a situação. Eu recentemente publiquei no Instagram umas fotos que eram antigas de uma revista, acho que foi a revista Elle, que postou. Você via que o quê? Um parlamento ou um lugar da ONU ou um local que vai se debater o poder político. E aí você vê várias pessoas. Quando você tira os homens, o choque, vocês vão ver agora aqui, o choque que causa. Por quê? Quando tiram os homens fica assim, uma mulher, duas mulheres, no máximo. E quando a gente fala de raça, então a situação é mais complicada ainda. Para mulheres negras, inclusive, que sofrem 2 tipos de opressão e muitas vezes sofrem 3 tipos de opressão, que seria de gênero, de raça e algumas vezes de classe. Muitas das vezes, principalmente quando estamos no Brasil, é mais difícil ainda estar presente nesses espaços de poder. Inclusive nesse momento onde a democracia se coloca frágil, onde se questiona se vai ter processo eleitoral ou não, onde a gente vê todos os escândalos com relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental. O que acontece? A gente tem uma sociedade patriarcal que historicamente colocou a mulher destinada ao espaço privado, que é o espaço do lar, o espaço do cuidado de crianças doentes, idosos, da casa, das tarefas domésticas, e colocou o homem para o espaço público, que é o espaço da tomada de poder, da tomada de decisão, o espaço da porta de casa para fora. A formação patriarcal foi feita pelos homens. Coloca os homens nos lugares de poder e retira as mulheres desses espaços. Então, e principalmente os homens brancos. O racismo no Brasil é estrutural, estruturante e tem um histórico aí longo e muito difícil. A gente pode constatar isso facilmente. Faz um exercício, para aí um pouquinho e começa a pensar em determinado local, quem é o chefe, em determinada situação, quem está ocupando o maior posto. E daí você vai começar a perceber isso que eu estou dizendo claramente no dia a dia e em todos os lugares. Existem exceções e tem ocorrido mudanças, mas ainda muito pequenas em relação ao que a gente precisa. Isso eu estou falando tanto em termos de ter mulheres em cargos de poder, quanto em relação a ter mulheres negras mais ainda e a ter negros no poder também. Então vamos lá. Por que é importante? A tomada de decisão foi inteiramente masculina. E quando a gente tem uma tomada de decisão inteiramente masculina, tende a não olhar certas questões que são particularmente, que tendem a ser muito mais pesadas em relação à mulher. A gente tem violência doméstica aí para falar, tem aborto, que é uma questão que é muito polêmica, mas que tem que ser debatida, e dentre outras questões aí que a gente precisa pensar sobre. Me perguntaram recentemente, se as mulheres são maioria, por que as mulheres então não votam em mulheres e a gente tem a maioria no parlamento? Repara bem,
a gente tem dificuldade de colocar mulheres como candidatas. Quando a gente olha o total aí, quando a gente vai votar, não estou falando só, pensa em cargos no executivo, que tem o executivo municipal, o prefeito da sua cidade, tem o governador e tem o executivo federal, o presidente da república. E a gente vai olhar também nos cargos legislativos, deputado e por aí vai, os cargos que montam a Câmara. Quem está lá? Quem são as opções para você votar? Em maioria temos homens, sim, uma maioria gigantesca. E aí a gente vê por que as mulheres não estão nesses cargos. Por constatação pessoal, isso é uma opinião minha, não é algo que eu pesquisei sobre. Exatamente isso. A gente sabe mesmo, eu tenho conversado com algumas pessoas que também, algumas mulheres que tentaram os cargos aí parlamentares, a gente vê que as mulheres quando estão ocupando esses cargos têm a sua vida particular muito mais exposta e tratada com muito mais agressividade do que os homens. Por isso é prático assim. Quando uma mulher está num cargo de poder, as pessoas questionam, se for um poder político principalmente, se ela é feminina o suficiente para estar ali, quem colocou ela ali, se ela for muito padrão, se ela teve que ficar com alguém para chegar ali. Então a gente tem essa abertura da vida aí, essa exposição da vida pessoal muito forte, de uma maneira muito agressiva. É comentado se ela tiver filhos, quem vai cuidar dos filhos dessa mulher? Agora, com os homens isso não ocorre. Invasão da vida particular, invasão da privacidade, trazer a vida pessoal dessa mulher, dessa líder, como se isso fosse importante politicamente, é uma característica muito forte, marcante desse machismo e dessa formação patriarcal. O homem muitas vezes interrompe a mulher quando ela está falando, tem a questão de explicar o que ela já sabe, complicam e dificultam a vida política da mulher. Além disso tudo, ainda tem o que a gente chama de divisão sexual do trabalho, de colocar o trabalho doméstico, como eu falei, a parte do lar, toda nas costas da mulher. Eu ia falar no lombo, tipo boi, nas costas da mulher. E aí a gente lida com diversas dificuldades mesmo, de conciliar tudo. Então a gente tem de ser interrompida, de sofrer vários tipos de assédio moral, assédio até mesmo sexual, de ter sua vida muito exposta e também divisão sexual do trabalho, de dar conta de outras atividades que muitas vezes recaem, sim, na maioria das vezes, nos braços, nos ombros, nas costas das mulheres, que são essas atividades aí domésticas, o cuidado com a família. Mas a pergunta principal não é essa, é por que a gente precisa de mulheres nesses cargos? Algumas pesquisas apontam que quando as mulheres estão na política, tende a reduzir o índice de corrupção e tende a ter gestões e administrações mais positivas. A gente também pode perceber que se as mulheres são maioria numérica no país e elas sofrem tanto com essa desigualdade, seja no mercado de trabalho e relacionado ao feminicídio, quer dizer, seja o acesso ao direito à vida, a preservação da própria vida, a gente precisa de mulheres ocupando esses espaços, porque só quando a gente tiver mulheres ocupando esses espaços e que de fato representem politicamente, também posso falar sobre representação política posteriormente, a gente vai ter aí a chance de mudanças e alterações na nossa política institucional que reflitam na nossa vida cotidiana. Então a gente também tem que pensar nisso. Por isso eu quero sua opinião, fala aí pra mim o que você acha. Você acha que tá suficiente o número de mulheres no poder, que a gente precisa de mais? Ou você acha... E por que você acha que a gente precisa de mais? Você concorda com o que eu trouxe aqui? Por favor, de forma respeitosa, escreve aí nos comentários. Curta, compartilha e por favor se inscreve aí no canal e ativa aqui o sininho para que a gente possa continuar trazendo conteúdos interessantes para vocês. Um beijo!